Luffy Aswade Ayalela Mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Hoje, nessa manhã de madrugada abençoada, hoje o nosso tema é como se fosse, que é o milagre que não se explica, a fé que não se vê, mas temos a confiança do que vai acontecer, pois hoje temos como o nosso tema, que é reconhecimento e agradecimento a Deus. Mesmo que a nossa ciência especulativa, ela em toda a sua incógnita, não sendo determinativa, ela é progressiva e requer o avanço da decisão ou determinação na especulação, ela não terá a condição de ter esse reconhecimento e agradecimento, como eu já citei que milagre não se explica, e a fé é essa confiança que temos de não ver e de acontecer. Então quero também hoje aqui falar do Salmo 103 e falar um pouco da parte científica, e nós estaremos falando de toda essa situação que aconteceu devido à desobediência do ser humano, e essa malignitude, ela é imperativa até os dias de hoje. Mas tem a sequência homologada, tem uma condição de liberdade, uma condição de benefício, e também tem a condição para aqueles que rejeitam, que é uma sentença homologada. Mas aqui diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E a amnésia espiritual, ela foge de mim e dos meus. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara de todas as tuas enfermidades. Não só no campo físico, mas em especialidade do espiritual, porque se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, e que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel, que até hoje ainda precisa do reconhecimento, desse agradecimento, e por essa condição de rebeldia, dele vinha aos seus, os seus não recebeu, mas todo quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós hoje somos alcançados por essa misericórdia, que é piedoso, o Senhor é longânimo, grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre. Conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Agora é que está a determinação do que nós vamos falar e entrar na profundidade. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra de que nós somos pó.
porque o homem e seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, o seu lugar não conhece mais. Mas as misericórdias do Senhor é de eternidade e eternidade sobre aqueles que temem, e a sua justiça é sobre os seus filhos e os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para cumprirem. O Senhor tem estabelecido seu trono no céu, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor os anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens obedecendo à voz da sua palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executai os seus beneplácitos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Por isso que não poderá haver em nossa vida essa negligência da amnésia. Por que eu falo da amnésia? Da falta do reconhecimento, do agradecimento em que nós devemos ter depois da desobediência. Mas antes eu quero entrar numa área científica que, na realidade, para que nós possamos entender melhor, é que a ciência, por mais avançada que esteja, como a criogenia, com toda a sua ciência, não trará, não tem condição de trazer a vida de volta no corpo humano congelado. Por que eu estou falando isso? Ainda que esteja congelado abaixo de 150 graus Celsius, tá? Num tanque de nitrogênio líquido, e sendo guardado a 196 graus de temperatura para o cadáver não apodrecer, ainda que a ciência ou os cientistas pensam que futuramente terá a existência, que o corpo, eles pensam que o cérebro manterá as suas informações, eles acham, como eles estarem num sonho profundo em si. A vida, nós somos negligentes, temos a amnésia em vida, ou da ingratidão, ou dessa falibilidade do corpo e do cérebro humano. Pois se em vida temos que registrar ou gravar algumas falas, ou registrar ou criptografar, né? Reescrever para não se perder no tempo, que não para não encerrar o ser humano com as suas filosofia e ideologia. Mas essa decadência, essa desobediência, esse poder divino, que a Bíblia diz, pois ao pó volte a terra como era antes, o Espírito a Deus que o deu, que esse fôlego de vida que Deus nos dá,
quando o homem se tornou alma vivente, Nefesh Hayah, no hebraico, a alma está ligada ao cérebro, que é este comando de armazenamento do pensamento dentro dessa tricotomia humana, que é o corpo, a alma e o espírito. A alma é o nosso intelecto, o raciocínio da nossa função intelectual. O fôlego da vida é a conservação que mantém o nosso corpo vivo, que é a função, pois que é esse espírito que voltará a Deus, que nos deu. E é por isso que nós vamos ler aqui Ezequiel 18, para termos um entendimento melhor dentro dessa orientação específica. Conforme eu disse, ainda que a ciência acha que pode recuperar, mas trará de volta aquele corpo congelado à vida, é meio complicado. Isso aí eles vão ficar perdidos, que esse domínio ainda, esse legado de poder da ressurreição, só quem tem é o nosso Deus. Então vamos ler aqui no capítulo 18 de Ezequiel, do versículo 20 ao 32, para você entender. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do seu pai, nem seu pai levará a maldade do filho. A justiça do seu justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todo o seu pecado que cometeu, e guardar todos os seus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Isso não é no sentido físico, mas é o sentido espiritual, a condenação homologada. E daqui a pouco estaremos dando extensividade a essa mensagem. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. É o que eu já citei. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança a misericórdia. Aquele que não faz nunca prosperará. Então diz aqui o versículo 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor, Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio, muito mais na morte daqueles que não requer esse conhecimento que eu estou falando, reconhecimento. Mas ele tem prazer na morte do justo, porque tem o benefício da salvação eterna. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? É por isso que Adão, quando cometeu o pecado, ele foi expulso. Ele não viveria em pecado eternamente nesse corpo físico, né? Aqui diz: porventura viverá de todas as suas injustiças, de toda a sua justiça que tiver feito, não fará memória em sua transgressão com que transgrediu, com seu pecado com que pecou, nele morrerá. Dizei, pois, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora a casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos, torcidos? Desviando-se o justo da justiça, cometendo a iniquidade, morrerá por ela.
e na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem considerará se converter de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito? Não são os meus caminhos direito, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcido, futilizado, banalizado? Porquanto eu julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová: vinde e convertei todos vossos transgressores. A iniquidade não vos servirá de tropeço. Ou seja, confessando e deixando alcança a misericórdia, é o que eu falei. Lançai de todos vós as vossas transgressões como que transgredis, e cria em vós um coração novo, um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos e vivereis. Aí é que está o que eu estava falando dessa situação, que ainda que por mais que a criogenia se ache avançada, que conserva o corpo congelado, acha que pode trazer a vida novamente, só quem tem esse poder de transformação no físico e no espiritual é só Deus. Primeiro, porque a ressurreição só Deus pode nos dar. Segundo, devido à desobediência, a morte veio a todos os homens, a todo ser humano, até os animais. Devido à desobediência do homem, os animais também ficaram dentro dessa condenação. Você pode conferir comigo no capítulo 2, é devido o que estamos sempre falando e vamos sempre dizer. Aqui o versículo 16 e 17, no capítulo 2 de Gênesis, diz aqui: ordenou o Senhor, Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi a determinação, não o livre-arbítrio. É uma sentença já homologada. Como diz aqui o capítulo 3, o versículo 22, vai dizer: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, depois desse pecado, né? Aí ele diz: ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Diz que Deus, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden. E agora ele teria que lavrar a terra que fora tomada. E diz que, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, com uma espada inflamada que anda em redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Isso simbolicamente. Hoje já tentaram cientificamente, com a ciência que é aprovada, o rio Eufrates, as origens que a Bíblia descreve, que é o único livro que pode descrever a origem humana, do que está homologado, decretado, ainda por mais que tenta com ciência, com sabedoria, o homem não vai descrever. Mas aqui, para você também ter um entendimento de tudo isso, como está em Eclesiastes 12, o versículo 7, né, que diz: e ao pó volte a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, devido esse pecado. Mas tem uma explicação de Paulo, no capítulo 5 de Romanos, que ele fala a respeito
malignitude que entrou no primeiro ser vivo e passou a todo gerenciamento esse pecado nas atitudes do ser humano. Capítulo 5 de Romano, versículo 12 diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir, que é a promessa do nosso resgate eterno, que Cristo, morrendo na cruz do Calvário, nos deu essa gratuidade, esse dom gratuito, que, como diz assim, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muito mais, a graça de Deus é o dom pela graça que de um homem, que é Jesus Cristo, abundou sobre muitos, né? Por isso que ele lança o convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Dessa condenação eterna. E diz: não é assim o dom como a ofensa por um que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou, por este muito mais o que receberam a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Porque, como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E veio porque a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça é mais excelente. Para que assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, conforme eu estou falando do dever de não sermos ingratos, conforme diz o Salmo, dentro do esquecimento da gratidão, e bem dizer os benefícios, a benignidade, a misericórdia, os bens renovados da mocidade, essa justiça, o juízo feito aos oprimidos, dentre a sua longanimidade, a benignidade, a piedade, pois não retribuiu a nenhum de nós que reconhecemos, nem nos tratou segundo as nossas ações, indeferida, ao invés de tratamento com a sua ira, que era devido, que a morte passou a todos os seres humanos, ele, devido à nossa desobediência, ele afastou de nós as nossas transgressões e se compadeceu, porque a sua misericórdia de eternidade é eternidade. E sobre a ressurreição, que ainda, conforme eu falei, que a ciência acha que pode trazer à vida aquele corpo que está congelado, essa sentença homologada, ela requer uma atitude cometida
Mas há uma explicação aqui sobre a ressurreição, sobre a transformação do corpo. 1 Coríntios 15, para a gente encerrar, dentro dessa mensagem, aqui eu vou pegar do versículo 38, que diz: mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma carne é a do homem, outra carne é a dos animais, outra carne é a do peixe, outra carne é das aves. E há corpos celestes e há corpos terrestres, mas a glória dos celestes e a outra glória é dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e a outra glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos semeia o corpo a corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivente. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor do céu. Qual é o terreno, tais são tais os terrenos. Qual é os celestiais, tais são também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olho, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém isso, que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quanto isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Aonde está, a morte, o teu agrilhão, ou seja, o teu poder? Aonde está o inferno, a tua vitória? O agrilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos é dada, a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Por que eu afirmo isso? A palavra de Deus diz em Apocalipse que aquele que não tiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e a morte do inferno também será lançada. Por isso que é necessário nós termos essa confiabilidade que a ciência não vai explicar, que a ciência não poderá nos orientar, mas só a Bíblia tem esse poder, esse decreto. Porque aqui em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11 em diante,
diz aqui: e vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para ele. E os mortos, grandes e pequenos, não é a altura, a estatura, são os que se acham poderosos aqui na terra, doutorados. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar o morto que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago do fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo eterno. Então fica aí essa orientação expressiva, para que você aprenda e tenha conhecimento desse procedimento de reconhecimento. Não ser ingrato. Mas eu afirmo que le fiel suede ayaulela mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. Tenham todos um bom dia. Ficam na paz.